Fala galerinha, beleza? Professor Paulo de Química na área com dicas importantes hoje sobre propriedades coligativas. Mas antes de você ter essas dicas, acesse nossos canais educadoresdoenem.com.br. Vários vídeos, vários professores ali dando a sua principal característica da prova do Enem. Bacana? Bom, sobre propriedades coligativas, o que eu tenho que falar? Alguma coisa para você? Sim, para você, para você, para você, para você, beleza? Essa é a dica importante, o para você. O colchete significa o quê? A concentração. O P, o número de partículas que quando você coloca alguma coisa, essa alguma coisa é um soluto não volátil em um solvente, principalmente quem? A água, beleza? Então, quanto maior for o número de partículas dissolvidas, beleza? Significa o quê? Menor será o vapor. Ou seja, menos moléculas passam para o estado gasoso. Beleza? Agora, o que acontece aqui? Significa que maior será a osmose. Beleza? Osmose é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Já dou uma dica para vocês. Significa que menor terá que ser a temperatura de congelamento desse solvente. E maior terá que ser a sua temperatura de ebulição. Beleza? Então, essas são as características do para você. Quanto mais partículas, menor é o vapor, maior a osmose, menor a temperatura de congelamento e maior será a temperatura de ebulição. Beleza? Como é que a gente pode ver isso, professor? Por exemplo, você já ferveu água? Sim, né? E quando tiver isso, joga uma pitada de sal. Sal, olha lá, ó. O sal se dissocia, formando Na+, e Cl-. Quantos mols de partículas eu tenho lá dentro? Eu tenho 2 mols de partículas. O que essas partículas vão fazer com a temperatura de ebulição da água? Vai aumentar. Por exemplo, você sabe que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Consequentemente, se você colocar sal lá dentro, você está aumentando o número de partículas. E se você está aumentando o número de partículas, o que acontece com a minha temperatura de ebulição? Ela vai ter que ser maior. Bacana? Se você colocar, por exemplo, sal naquelas forminhas de gelo, para fazer gelo, o que acontece se você colocar sal lá dentro? Vai diminuir a temperatura de congelamento. Consequentemente, vai ser mais fácil ou mais difícil de congelar esta água com sal? Mais difícil, porque a temperatura tem que ser menor. Bacana? Beleza? Por exemplo, outra substância, ó, CaCl2. Quando se dissocia, vai formar Ca2+, mais 2Cl-. Quantos mols de partículas eu vou ter aqui? 3. 1 Ca2+, e 2Cl-. Se eu tenho mais partículas do que o NaCl, significa que esse carinha aqui, que é o cloreto de cálcio, tem o maior número de partículas. E se ele tem o maior número de partículas, ele vai interferir mais nas suas propriedades coligativas, que é a tonoscopia, a osmoscopia, a crioscopia e a ebuloscopia. Nomes estranhos, né? Vapor, osmose, congelamento e ebulição. Ponto. Beleza? Agora, se eu colocar, por exemplo, sacarose, açúcar, guarda essa terminação ose, glicose, frutose, sacarose, todas elas vão ter a mesma característica. Elas não se ionizam, elas não se dissociam, elas apenas se dissolvem. Formando o que? Sacarose aquosa. E quantos mols de partículas eu vou ter? 1 só. Então, a sacarose entre essas 3 aqui, ela que tem o que? O menor número de partículas. Então, se eu tenho o menor número de partículas, eu vou ter a maior vaporização, a menor osmose, a maior temperatura de congelamento e a menor temperatura de ebulição. Sempre você caracteriza pelo número de partículas que você tem. Por exemplo, vamos cozinhar feijão. Panela normal ou panela de pressão? Panela de pressão. Com sal ou sem sal vai cozinhar mais rápido o alimento? Com sal, porque você está colocando partículas lá dentro. Então vai fazer com que a minha temperatura de ebulição do solvente seja maior. Se é maior, maior temperatura, maior velocidade de cozimento do alimento. Bacana? Agora, eu tinha falado para vocês sobre a osmose. O que a osmose é? É a passagem do estado, né, do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tranquilo? Aonde que acontece isso, por exemplo, osmose? Numa alface.
Se você temperar a alface, o que acontece? A alface tem água. Consequentemente, se você jogar sal lá dentro, vai passar a água da alface para o teu sal, né? O seu tempero. Consequentemente, o que acontece com a alface? Ela vai murchar. Beleza? Então essas foram as dicas básicas e rápidas sobre propriedades coligativas. Não esqueça, para você. E não esqueça também de acessar nossos canais educadoresdoenem.com.br. Beleza?